Aí quando te pergunto por que a faixa, passava por aqui sempre, sempre. E olhava sempre a galera na porta, sabe? O meu pai é super conservador e falou assim, não, minha filha, lá você não vai estudar. Aí eu falei assim, caraca, do lado da minha casa, que droga, sabe? Não vou poder bater de frente, então beleza. Só que eu queria fazer relações públicas. Relações públicas, eu passei na UERJ, tinha na Gama, não tem mais, e na faixa. Fui pra Gama, achei a faculdade porque eu tinha professores muito bons, porque todos os professores que davam aula na Gama, poxa, davam aula aqui, tanto a Marilena quanto o Benevides, quanto um outro professor do Tricão que era muito bom. Então eu estava satisfeita com o ensino, só que a instituição está falida. Tudo moro do lado da faixa, é para lá que eu vou. Em todo lugar tem alguém na faixa, é verdade, incrível, mas todo lugar que você vai cair na faixa, incrível. Aí estava no 6º período na Gama. Falei assim, não interessa, eu vou pra lá. Aí quando eu cheguei aqui, eu falei assim, aí é completamente diferente, né? Porque lá cada um tinha a sua faculdade, então você ficava são vários cursos, aqui não, cara, aqui respeita a comunicação. Aqui você tem uma palestra lá em cima que é comunicação, você olha, é engraçado, você tem aqui todos os tipos de pessoas que fazem comunicação, né? E aí quando eu entrei aqui eu falei, nossa, por que eu não fiz aqui desde o início, né? E eu entrei no 6º período, então eu fiquei 6º fatorial, né? Porque eu me formei no último período para não ter terceiro. Basicamente, quase todas as minhas matérias específicas assim, de RP eu fiz com o Bené, uma ou outra que eu não fiz. Enfim, assim, aqui na faixa eu realmente me encontrei. E eu acho que as pessoas que estudam comunicação, né, a gente tem sempre aquele negócio, tá? A comunicação na FRJ, a própria RP na UERJ, eu acredito que seja muito boa. Né? Mas assim, eu não me arrependo nada de ter vindo pra cá. Foi um investimento muito bem feito. E ainda tive um desconto, né? Transferência externa, 50% de desconto. Então, pô, eu falei pro meu pai que eu estava praticamente na UERJ, pra ele não se preocupar, porque eu estava batendo matéria por matéria, sem repetir nada, pagando baratinho, estava tranquilo. Enfim, fiquei muito feliz de me formar aqui. E não tenho nada do que reclamar, assim, só para dizer, eu recomendo, estudar aqui é a coisa que eu mais recomendo. Vamos ver. Como um profissional com diploma da faixa visto pelo mercado de trabalho. Eu dei sorte de acabar trabalhando com uma pessoa da faixa, então foi muito bem vista. É engraçado que quando você faz processo trainee, né, você vai botar as suas instituições de ensino. Não, ao contrário, eu acho sempre faixa. Mas quando eu fazia Gama Filho, eu nunca achava Gama Filho. Eu sempre ia para o outros. Agora não, agora eu estudei da faixa. Entendeu? Eu assim, eu não fiz muitos processos, assim, a verdade seja dita, todos os processos de entrevista de estágio eu passei. Eu lembro que eu fiz um aqui, uma menina da faixa saiu na prefeitura. Ela saiu e eu tinha acabado de voltar do intercâmbio. E foi o Bené que falou assim, olha, tem uma vaga, não sei o que, quem quer se inscrever? Eu fui me inscrever. Cheguei lá, quem era minha concorrente? A outra da faixa. Falei, sabe, aí eu cheguei a perguntar alguma coisa, eu falei assim, não, a gente deu preferência para a faixa. Mas é muito bem vista, porque eu acompanho a parte clipping da faixa, sempre tem alguma coisa de professor saindo. Não sei se tiver uma aula com o Ivo Luquezzi, pô, é outro crânio, cara. Aí quando vocês perguntam aqui, o que você pensa sobre o mercado de trabalho? Assim, meu irmão é engenheiro, meu pai é advogado, a minha mãe é formada em letras, mas não exerce a profissão, e eu em comunicação. Assim, o que eu vejo no mercado de trabalho? Hoje, eu acho que é difícil falar do momento agora por causa da crise, né? Sim, pegou para todo mundo, né? Minha empresa é uma empresa de TI, onde não existe desemprego na empresa de TI, porque assim, as pessoas estão mandando pessoas embora para colocar a máquina no lugar. Mas a gente fala que a gente trabalha no back-office, né? Na parte de comunicação, por exemplo, quando você tem crise, a primeira coisa que você corta é a comunicação. Né? Ou é o marketing, ou é o recursos humanos. Como eu trabalho no recursos humanos e comunicação, estou lascada. A minha equipe era a minha chefe, um rapaz que se formou na universidade, e eu que me formei pela faixa. Esse cara que estava trabalhando comigo, ele estava fazendo um MBA, um pós na SPM, trabalhou na Oi anos, com comunicação interna, bateu a crise, ele tinha acabado de ser contratado, ele foi contratado em janeiro. Em maio foi mandado embora. Assim,
Eu, sinceramente, achava que ele, por ter mais anos de trabalho, que não seria ele, né? Só que não, na verdade, fiquei eu, porque tinha desenvolvido um trabalho muito bom, porque aí pega postura, comportamento, né? Como você leva, como você encara. Eu era pau pra toda obra, nunca tive problema em... Não era minha área, mas, pô, estavam falando de mim, eu fazia, sabe? Eles falaram isso muito, eles me deram feedback quando me contrataram, que falam que o que o mercado precisa hoje não é só um cara que é muito bom em comunicação, essa ferramenta de comunicação. Primeiro, ele tem que saber de tudo um pouco, né? A gente fala que ele tem que, de fato, ser global. E segundo, ele tem que saber adaptar o meio. Se ele não consegue se adaptar, o mercado vai tirar ele, sabe? E esse cara que trabalha comigo, a gente encontra ele até hoje, aqui está desempregado. Cara, o cara tem MBA, trabalhou na Oi anos, sabe? Hoje ele está fazendo fila, não está conseguindo entrar no mercado. Eu acho que a culpa disso não é dele, sabe? Eu acho que realmente o mercado está difícil. O mercado para todo mundo existe. Só que você agora, nesse momento que a gente está vivendo, a gente tem que estar sabendo aceitar as oportunidades que aparecem, ponto, e saber tentar se adaptar ao ponto de, tipo assim, não era bem isso que eu estava querendo, mas isso que eu vou fazer agora, porque depois, mais pra frente, eu vou poder voltar e fazer daquela forma como eu imaginava que seria. Não acho que é ruim, mas eu acho que não é ruim, mas não está da melhor forma como a gente poderia estar. Quais foram as minhas principais influências? Profissionais, a minha chefe. Ela tem, acho que deve ter menos de 20 anos de formada, aqui pela faixa. E ela sempre trabalhou com comunicação na parte de assessoria. Ela trabalhava na Xerox, depois ela foi para o ramo de TI, ela trabalhou numa outra empresa, BBA, e agora ela trabalha na BRQ. Foi a pessoa que mais me ensinou em relação a trabalhar, porque eu não sabia trabalhar, né, aquele negócio, primeiro estágio. Primeiro eu trabalhei numa empresa onde eu era chefe. Como é que, né? Eu era chefe porque era empresa júnior, então é só estudante que tinha alguma orientação de professor quando tinha algum evento, quando tinha algum projeto. Depois eu trabalhei numa agência de comunicação onde eu não colocava a mão na massa, mas eu via as pessoas trabalhando, então também não era muito. Quando eu fui para Johnson, não tinha nada a ver com a minha área, então eu trabalhava meio que no robô, sabe? Olha, você tem que fazer dessa forma. Não por essa forma, tá perdida, eu não ia saber me virar. Como hoje comunicação, trabalhando na área, cara, deu um problema, você tem um plano B, porque você já tá com experiência, você já tá indo, né? Tá vendo? Pô, aconteceu isso, não, dá pra fazer da outra forma, não sei o quê. Então, a minha maior influência, até hoje, até porque eu tenho mais 2 anos quase nessa empresa, foi a minha chefe. E a acadêmica, sem dúvida, a primeira pessoa que me apresentou relações públicas foi a Maria Helena. E a pessoa assim, engraçado, começou na Maria Helena e terminou no Ricardo Benevides. Eu comecei o curso falando assim, se eu estivesse na Gama, eu ia querer que a Maria Helena fosse minha orientadora. Até porque o Benevides lá não dava muitas matérias, ou eu não peguei muitas matérias com ele. Mas quando eu vim para a faixa, eu falei assim, gente, tem que ser o Benevides. Não tem como eu fechar o meu curso e não fechar com ele. Acabou que eu não consegui muito por burocracia de faixa, ele não foi meu orientador, mas ele me orientou, assim, me dava altas dicas por fora, falando assim, Carol, lê isso, vamos bater um papo. Eu vim aqui, saí do estágio mais cedo, vim aqui para a faixa para o escritório de relações públicas, estava conversando com ele por horas. Eu agora estou tentando mestrado fora, e ele foi a pessoa que mais me ajudou, fez cartas de recomendação, e, assim, eu tenho eles dois para citar, sabe?